vídeo no canal e desta vez para falar de desperdício de talento. Talvez um dos maiores da sua geração, Paul Pogba. Esse vídeo é para atualizar um pouco a situação do francês de 30 anos, atualmente jogador da Juventus, não sabemos até quando, e analisar aqui um pouquinho a carreira de forma mais breve, não vou me aprofundar muito, mas eu acho que atualizar o que está acontecendo com o Paul Pogba é importante, já que neste canal falamos de futebol italiano e peço que você se inscreva. Se você ainda não se inscreveu no canal, curte o vídeo e deixa também seus comentários. Pode, por exemplo, contar para mim qual outro jogador você acha que é um grande desperdício de talento. Eu já sei que tem um que vai muita gente comentar por aqui, mas de qualquer forma peço o comentário de vocês. Vamos lá então. O Paul Pogba chegou na Juventus na temporada 22-23 de graça, depois de anos no Manchester United, onde ele foi da Juventus por um valor de mais de 100 milhões de euros. Na época foi o jogador mais caro até então. Teve alguns anos no United de muita instabilidade até a Copa de 2018, quando ele foi muito bem, foi um dos protagonistas da França campeã mundial, e a temporada dele 2018-2019 foi a melhor temporada dele da carreira, são 16 assistências e 11 gols, se eu não me engano, mas foi um Pogba que aquela temporada depois da Copa do Mundo, que a gente esperava que acontecesse por mais anos, e isso não aconteceu. Antes de falar, então, agora um pouquinho dele na Juventus, vamos trazer a situação do Paul Pogba nesse momento, porque ele, no fim de agosto, na verdade, ele testou positivo no antidoping para testosterona e no fim dessa semana saiu o resultado da contraprova, né, contra-análise. O Pogba pediu a contra-análise, ele tinha esse direito e novamente saiu positiva. Porém, tem um detalhe aí nesse positivo que pode mudar um pouco a situação do Pogba. Ele não vai fugir, ou quase 99,9% de certeza de que ele não vai fugir de uma punição grande, mas existe uma possibilidade dele amenizar isso. Nesse momento, o Pogba, inclusive, está suspenso, ele está recebendo, inclusive, um salário mínimo durante essa suspensão dele, e ele ele está esperando uma chamada para poder fazer um depoimento, né, na Procuradoria Nacional Antidoping, e depois disso ele tem uma sentença, e aí ele pode aceitar essa sentença ou não. Se ele aceita essa sentença, é como se ele estivesse assumindo que ele ingeriu aquela substância, e aí ele pode tentar fazer um acordo, e existem algumas reduções de acordo com algumas situações, por exemplo, ele provar que ele não teve a intenção. E o detalhezinho que eu falava sobre a positividade dessa contra-análise é que, segundo o Corriere dello Sport, a contraprova mostrou que a substância ilegal não era testosterona, mas sim DHEA, que é o chamado hormônio da juventude. As duas substâncias são ilegais, mas por que pode diminuir um pouco a pena do Pogba? Essa substância, ela é mais comum e ela o contrário de proibida, gente, ela é aceita, enfim, ela é legalizada em alguns países. Não é legalizada na Itália, mas é uma substância mais fácil de estar presente, de contaminar um complexo de vitaminas, por exemplo. No caso do Pogba, o que é dito é que ele tomou um integrador alimentar, né, um suplemento alimentar indicado por um amigo dos Estados Unidos, um amigo médico, enfim, não foi da Juventus, e que ele precisaria então provar que essa substância, que isso que ele tomou, estava contaminado por isso, e para isso ele precisa, obviamente, falar exatamente qual ele tomou, qual foi o lote, enfim, né, todos os dados para que isso seja de fato comprovado, e aí ele pode ter uma pena mais reduzida. Se depois dessa sentença, que deve sair em menos de talvez em cerca de um mês, mais ou menos,
Se ele não aceitar essa sentença, aí o caso demora um pouco mais porque ele vai para o tribunal antidoping e aí é bem possível de que ele pegue uma pena, sendo culpado, claro, muito grande e sem nenhuma redução. E estamos falando aí de uma pena de 4 anos. Vamos lembrar que o Pogba já tem 30 anos. E caso ele aceite essa primeira sentença e faça um acordo, se fala numa possível redução, a depender do contexto e do que ele conseguir provar, de 4 para 2 anos. Ainda assim, uma sentença muito grande para um jogador que teve 2 anos muito ruins. Falei um pouquinho do que foi o Pogba no United, né, de forma bem rápida. Na Juventus, é engraçado que ele saiu na temporada que eu cheguei em Turim. Então, eu não acompanhei o Pogba na Juventus. E quando ele voltou, e eu estava né, ainda na primeira temporada do Pogba na Juventus, 22-23, quando foi anunciado que ele voltaria, enfim, me surpreendeu, não sei se me surpreendeu, mas me chamou muita atenção o quanto que os torcedores estavam encantados com a volta dele, apesar dos últimos anos ruins no United. E claro que tinha muito da memória afetiva de tudo que ele fez antes pela própria Juventus. Era um risco, porque era um jogador que vinha sofrendo lesões importantes, que tinha também uma questão ali de mentalidade, de confiança, que era bastante irregular no United, mas eu tinha a sensação de que se tinha algum lugar onde ele podia dar certo, como por exemplo ele deu na Copa do Mundo na França ou na seleção francesa, esse lugar seria a Juventus. Em alguns lugares eu falei isso, eu fiz, é um risco, mas se tem algum lugar que ele pode dar certo, é a Juventus. Ele se sente em casa, todo mundo é apaixonado por ele, a torcida tá louca pela volta dele, então achei que fosse dar um pouco mais certo, deu completamente errado. A primeira temporada do Pogba, que foi a que eu acompanhei, a temporada 22-23, ele participou de 10 jogos, sendo que o máximo de minutos que ele ficou em campo nesses 10 jogos foi 25 minutos. Não é que ele fez 10 jogos inteiros, ele ficou no máximo 25 minutos em 10 jogos na temporada e tem apenas uma assistência. Então, um completo fracasso. E no início dessa temporada, antes, né, então durante o mês de agosto, né, antes do antidoping sair o resultado, ele participou de 2 jogos, um 24 minutos e outro 28 minutos. Então, é um completo fracasso. O Pogba pegando uma pena de 4 anos, eu não consigo ver ele voltar, não consigo imaginar esse jogador voltando depois de tudo que aconteceu. E 2 anos, aí a gente pode imaginar num Pogba, não sei como é que vai ficar o mental dele, mas não sei, um Pogba indo para um mercado periférico, alguma outra coisa nesse sentido. Vai lembrar que o Pogba tem contrato com a Juventus até 2026. Se o Pogba pegar uma pena acima de 5 meses, o que vai acontecer, vamos combinar, a Juventus tem o direito de rescindir o contrato, mas atenção, é muito provável que a Juventus só rescinda o contrato dele, rescinda o contrato dele no fim da temporada, porque por conta de algumas questões fiscais, a Juventus teria que pagar algo benefícios fiscais que não pagou anteriormente por conta da duração do contrato. Então, se rescindir agora, ela precisa pagar os impostos que ela não pagou por conta do tempo de contrato. Se ela espera até o meio do ano que vem, tá ok em relação ao contrato e é algo para a Juventus pensar, e aí o Pogba poderia ficar suspenso, mas teria um contrato até o meio do ano que vem. Vale dizer que, como eu falei, o Pogba ele é o jogador mais bem pago da Juventus, cerca de 8 milhões de euros, mais 2 milhões de bônus, e ele tá ganhando menos de, acho que é 400 mil euros. Eu vou colocar ou menos que isso. Vou colocar aqui na legenda, porque eu esqueci de anotar o número que ele tá ganhando agora. É o salário mínimo de um jogador nesse contexto. E a Juventus, então, pode rescindir com ele, e além disso, e aí isso é uma regra da Juventus e não da suspensão, porque a questão financeira, a questão salarial é uma regra da suspensão, mas a regra da Juventus é que ele não só, obviamente, não pode treinar, mas aí da Juventus é que ele também não pode ter contato com os jogadores do time. Então, situação bem complicada pro Pogba.
Repito, para mim é um dos maiores desperdícios de talento da sua geração. E vamos ver como é que termina essa história, mas tudo indica que, no mínimo, 2 anos de suspensão, de ser banido, né, do futebol, ele deve pegar. É isso, gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e deixa aqui nos comentários o que é que você acha da situação, o que é que você sentiu com o Pogba nesses últimos anos e se tem outro jogador que você também acha que foi um verdadeiro desperdício de talento. Conta pra mim, até o próximo vídeo.